Você sabia que as questões de literatura equivalem a 1/3 das questões da prova do Enem? Você já parou para pensar como estudar literatura pode ser o seu diferencial no Enem? Oi, pessoal! Eu sou Bianca Campelo, professora de literatura, e esse é o Literarizando, canal de literatura com os vídeos mais aprofundados do YouTube Brasil. E eu vou te explicar por que você deveria dar muita importância para a literatura quando se trata de Enem. E também vou compartilhar 3 dicas matadoras para estudar literatura de forma eficaz e conquistar resultados incríveis no seu exame. Então, se você vai fazer o Enem e quer se destacar, fica ligado nesse vídeo e aqui no canal. Uma coisa que pouca gente sabe sobre mim é que quando eu fiz o meu primeiro vestibular com 17 anos, eu entrei no curso de fisioterapia. Eu curtia muito a biologia, achava legal ajudar pessoas e nunca sonhei em fazer medicina. Então eu pensei, fisioterapia, tá, beleza. Mas aí um dia eu estava lá, numa aula de anatomia, pensando que eu devia dar aula de literatura e eu poderia ajudar os alunos a entender as gerações do romantismo, fazendo referência a heróis de histórias em quadrinhos, e que essa seria uma aula muito massa. Foi quando veio o estalo, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Então, eu literalmente saí da sala de aula, saí do prédio, abandonei o curso e fui fazer vestibular de novo. E eu tô te contando essa história porque eu nunca decidi ensinar literatura porque eu pensei, vou fazer as pessoas passarem numa prova. Eu queria e quero ainda hoje, como grande prioridade, que a literatura faça parte da vida das pessoas, porque eu sei como ela enriquece a nossa identidade e o nosso mundo. Mas ensinar literatura de um jeito que os meus alunos façam uma ótima prova no Enem é também uma parte muito importante do meu trabalho. Porque ter sucesso nessa prova é um requisito, uma etapa necessária para atingir sonhos e objetivos de vida. Então, vamos combinar uma coisa. Nesse vídeo e em outros aqui do canal, eu te passo muita informação e muitas dicas que vão te ajudar a ter sucesso no Enem. Mas não deixa que a literatura faça parte da sua vida só por causa disso, tá? Como eu sempre digo, quem não gosta de ler só não encontrou ainda o tipo de leitura de que gosta. E eu estou sempre compartilhando muitas dicas de livros e de como fazer a leitura deles aqui no canal. Combinado? Então, bora começar a entender por que literatura tem que ser uma prioridade para quem estuda para o Enem. E o primeiro motivo é que literatura é o grande trunfo da redação. A redação do Enem, como ela é proposta ainda hoje, em 2023, é avaliada pelos corretores em 5 competências, 5 conjuntos de saberes e aptidões. Os corretores avaliam cada redação nesses 5 saberes e vão dando pontos de acordo com o nível de domínio que o autor da redação demonstrou ter naquele texto. E literatura está diretamente envolvida na competência número 2, o repertório sociocultural. Quando avaliam esse repertório, os corretores observam as ideias que o estudante usou na redação. E aqui fique atento para um detalhe. Tem um monte de gente que fica divulgando umas frases de cientistas, filósofos, pensadores para serem citadas na redação do Enem. Mas os corretores esperam mais que uma citação pela citação. A redação nota 1000, como se fala, é a que articula uma análise de um conjunto de ideias de diferentes campos da cultura e que contribuem para a discussão do tema. E quem conhece literatura tem um bom acervo de obras literárias no repertório cultural, referências que dialogam com quase todas as áreas do conhecimento. Conhecer literatura é mobilizar conhecimento de arte, de filosofia, principalmente no campo da ética, de política e de sociologia, porque nesses textos a gente tem a representação de diferentes formas de organização social e o questionamento dessa organização a partir da vida de diferentes tipos de personagens e pessoas, de história, porque os textos literários representam inquietações e valores de um tempo histórico, e dependendo do texto, ciências da natureza, geografia, e de todas as competências que são avaliadas no Enem, esse repertório de ideias é o que leva mais tempo e demanda mais investimento ativo, mais esforço para se construir. E ainda tem um benefício, gente, que ler forma a nossa gramática intuitiva, sedimenta as regras da norma padrão, como as de ortografia, de acentuação, de concordância e de regência. Com a leitura de bons textos em norma padrão, a gente vai arquivando de maneira inconsciente mesmo, de maneira intuitiva essas regras, e tende a errar menos coisinhas que são bobas, mas que se a gente comete na redação do Enem, é uma perda de uns pontinhos que podem ser bem importantes para a aprovação, que é o grande objetivo.
E se mandar bem em literatura, um diferencial importantíssimo na redação do Enem, na prova objetiva de linguagens, literatura é um superpoder. E aqui vai a informação que pouquíssima gente comenta. Você sabia que as questões de literatura equivalem a 1/3 das questões da prova do Enem? Tá sabendo agora que você tá aqui. Só por essa informação, esse vídeo já merece o seu like e que você se inscreva no canal. É ou não é? Peraí, Bianca. Certeza que é 1/3? Ninguém nunca me falou isso. E eu peguei a prova do ano passado e vi que só tinha 3 questões de literatura. Então, minha gente, aqui está o pulo do gato. E essa é a dica número 1 desse vídeo. Conhecer literatura para o Enem não é apenas conhecer a história da literatura e ter uma lista de informações que você acessa e identifica se estão em um texto. Essa é só uma parte do conhecimento que ajuda todas as outras, mas conhecer literatura no Enem é principalmente ter desenvolvidas uma série de habilidades de leitura aplicadas a textos literários e textos de diferentes gêneros e tipos de linguagem, da letra de canção até o trecho de uma obra do Machado de Assis ou do Guimarães Rosa. E olha só como a porcentagem é exatamente essa que eu te falei. No Enem de 2022, na prova amarela, foram de literatura as questões 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29 e 43. Foram 15 das 45 da prova de linguagens, 33%. Duas delas com Machado de Assis e a questão 13 foi a mais difícil da prova, era de literatura. No Enem de 2021, também na prova amarela, eram de literatura as questões 7, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 27, 32, 36, 38, 40, 43 e 45. Sendo que dessa vez, gente, foram 3 questões com Machado. A questão 11 foi a questão mais difícil da prova e uma das mais difíceis da história do Enem. E a questão 6, que eu não coloquei aqui na lista, era a análise de um HQ que requeria o conceito ali de lirismo. Pegando o total, foram 14 questões, descontando a questão 6, e isso aí vai dar 31% da prova. Olha só como as questões difíceis da prova de linguagens terminam sendo as questões de literatura, que acabam sendo um diferencial importante, principalmente para quem quer entrar nos cursos mais concorridos. Não só é importante pela quantidade de questões, mas pelo tipo. Ter habilidades de leitura de textos literários muito bem desenvolvidas é uma coisa que vai fazer uma grande diferença no teu desempenho. E se você tiver pronto para a leitura dos textos literários, você também vai estar pronto para as outras questões de leitura da prova. E vai ser mais provável que você acerte as questões fáceis, o que é muito importante por causa da teoria de resposta ao item, a tal da TRI do Enem. Você sabe o que é essa TRI? Você sabe como é que ela funciona? Em linhas gerais é o seguinte, essa teoria de resposta ao item é uma prática do Enem, que elabora uma série de algoritmos que ranqueiam as questões por nível de dificuldade, de acordo com a quantidade de acertos naquela questão. Uma questão que a grande maioria acerta é fácil, uma que a maioria erra é difícil. Esse mapa de questões fáceis, medianas e difíceis, quando o sistema vai gerar a sua nota, ele identifica qual é o nível das questões que você acertou. E se ele identificar que você acertou questões difíceis, mas errou fáceis, ele considera que o acerto das difíceis foi chute e baixa o valor da questão. Você não recebe por ela a mesma quantidade de pontos que uma pessoa que acertou todas as questões fáceis e teve erros apenas nas difíceis. É por isso que duas pessoas podem ter a mesma quantidade de acertos na prova, mas ter notas diferentes, porque elas acertaram questões de níveis de dificuldade diferentes. E estar pronto para as questões fáceis é o básico do Enem. Mas quem quer entrar em cursos concorridos tem que acertar as fáceis e precisa se garantir nas difíceis, porque elas vão dar aquela diferença na nota. Entendeu por que você precisa priorizar a literatura nos seus estudos? Então aqui vão agora as outras 2 dicas desse vídeo que, se você aplicar, você vai ter uma evolução significativa no seu desempenho do Enem. A dica número 2. Essa dica vai partir do princípio que você já tem um horário de estudo organizado e que nele você pratica diariamente a resolução de questões. Porque isso é o básico, viu? Todo mundo tem que fazer. Se você não faz isso para todas as matérias, corrija agora, porque esse é o essencial mínimo da preparação, resolver todas as questões disponíveis no planeta. E se esse é o básico, o que você vai fazer a mais para te diferenciar dos outros candidatos? Vai ser separar um período do seu horário de estudos
exclusivamente para leitura analítica de textos literários. Essa não é uma leitura de lazer, é uma leitura de estudo. Você vai estudar o texto, procurando identificar os recursos que são usados, principalmente para duas coisas: a expressividade do texto, as figuras de linguagem, recursos como repetição, enumeração, quebra de linearidade, a voz narrativa, métrica, rima, variantes linguísticas, tipologias textuais, e os que deixam implícitos ou explícitos pontos de vista, que podem ser o do autor, o do narrador, o do eu lírico ou de personagens diversos. E você também vai refletir sobre quais são os valores culturais e sociais que estão apresentados na obra, se ela defende esses valores ou se ela questiona esses valores. Se você ficar na dúvida se interpretou corretamente o texto ou não, busca apoio aqui no YouTube, tem muitos vídeos com análise de textos que podem te ajudar. E elas vão te ajudar a perceber também outros aspectos do texto que você pode ter deixado passar, você vai ficar ligado nas próximas leituras. E dica número 3, leia autores diversos de diferentes épocas e contextos, mas reserve um cantinho especial, dê aquela priorizada para a obra de 2 autores nessa sua lista de estudo: Machado de Assis e Cruz e Souza. Machado é o autor que mais caiu na história da prova, e nos últimos anos a gente tem visto até 3 questões a partir de textos de Machado numa mesma prova. Estar familiarizado com o jeito de Machado escrever não só vai desenvolver muito as suas habilidades de leitura, como vai te oferecer um repertório de informações que vão te ajudar a responder a questão mais rápido e com mais segurança. Aqui no canal a gente tem playlists com leituras comentadas completas de 3 romances de Machado, Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Esaú e Jacó, e também vários contos explicados em detalhes que você pode acompanhar. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Cruz e Souza na poesia eu te recomendo por 2 motivos. O primeiro é que é o maior poeta do simbolismo e esse é um dos movimentos literários mais ricos em expressividade e um dos mais enigmáticos em sentido. Se você dominar a leitura de Cruz e Souza, vai estar pronto para praticamente todo e qualquer desafio de leitura. E o outro é porque tem muitos temas sociais queridos pelo Enem que são abordados de forma simbólica pela poesia de Cruz e Souza. E agora, uma dica bônus a mais para o estudo de poesia em geral. Concentre-se em sonetos. O Enem não trabalha com textos longos e dá preferência para sonetos e outros gêneros poéticos curtos, porque o raciocínio está completo, com início, meio e fim, sem impactar demais o tempo de prova. Retomando as 3 dicas, tá? Primeiro, quando for estudar literatura, não foque apenas em estudar a história e as características de movimentos literários. Essas são informações muito importantes que você tem que ter, mas não dão conta da maior parte das questões de literatura no Enem. Segundo, inclua no seu horário de estudo um tempo exclusivo para leitura crítica, analítica de textos literários em prosa e em verso, investigando esse texto nos recursos expressivos, nos pontos de vista que ele representa ou que ele questiona. E terceiro, faça um cardápio variado de autores para você estudar em cada sessão de leitura, mas deixe um espaço reservado para Machado de Assis e para Cruz e Souza. Mesmo que na prova que você vai fazer acabe não caindo nenhum desses autores, eles vão te preparar para quem vier. O que mais você gostaria de saber sobre estudar literatura para o Enem? E o que você gostaria de ver em outros vídeos? Tem algum tópico de literatura, alguma obra ou autor que você gostaria de ver aqui no canal? Me conta nos comentários que eu quero saber. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.